Pessoal acompanhou ontem o Luxemburgo, né? Vocês tiveram a oportunidade de ver o que falou o professor Luxemburgo, que é o Luxemburgo maravilhoso nos anos 90, né? Luxemburgo super campeão por onde passou, em baixa nesses últimos tempos, a gente sente até muito, né? Com certeza é um cara muito inteligente em termos de futebol, mas acabou aí nos últimos trabalhos não indo muito bem. Muito legal o depoimento aí que fluiu aí abraçadas, né, na rede social, a respeito do caso do Rames. Senhores, eu concordo absolutamente com o Luxemburgo com relação a isso, né? Falei muito na época a respeito disso, agora acho que já é alguma coisa que não, pouco provável de se arrumar ou de se acertar. Vejam bem, isso não significa uma defesa ao funcionamento, à maneira como o Rames se comportou dentro do São Paulo, né? Não é uma defesa a Rames Rodrigues. Acredito muito, inclusive, que essa questão do Rames, né, o comportamento dele, a certa marra, essa máscara aí, o salto alto, essa coisa toda, ela acabou não sendo compensada, ela acabou não sendo ajustada pela bagunça que é a gestão de elenco dentro do São Paulo. Se nós tivéssemos gestores de elenco profissionais preparados para esse tipo de coisa, eu acho que existiria essa harmonização, né? Em que juntaria o comportamento do Rames, a bola do Rames, com o pessoal bicudinho, né? Que acha que não precisa do Rames, que não quer o Rames, que blá 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 e blá 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 e blá blá blá. Então faltou esse tipo de harmonização, e precisa de gente boa e profissional para isso. O nosso querido ex-presidente Fernando Casal de Rey tem várias histórias. Outro dia eu falei aqui como é que foi isso quando a chegada do Mário Sérgio no São Paulo, como foi isso com a chegada do Marinho Chagas, como foi isso administrando uma vida inteira Serginho Chulapa. Eu estou dizendo com relação a gênio, com relação a comportamento, né? Então, assim, hoje em dia a gente perdeu esse tipo de coisa, né? Hoje em dia, infelizmente, a gente não tem mais isso. E aí o jogador acabou protelado, tá? E simplesmente não é assim, a gente não quer o jogador. Tem que pagar salário pro cara, meus irmãos. Tem que pagar muita grana pro cara, né? Então, o Luxemburgo, claro, sendo o Luxemburgo um conhecedor profundo do futebol, tem muito, na minha opinião, é claro, fica aberto aí para a opinião de vocês, de razão nisso. O Rames é um cara diferenciado, portanto, ele tem que ser tratado de maneira diferenciada. Eu não estou dizendo que ele faz o que ele bem entende, não é isso. Mas dentro do campo, com o gênio que é, com o conhecimento de futebol que tem, com o pacote, com a mala de ferramenta, quando você abre, tem lá completas as ferramentas, pelo menos para o futebol de hoje, você não pode desprezar, né? Caberia ali um funcionamento do time de uma maneira até especial para que o Rames pudesse ficar à vontade. Cansei de falar isso. Cansei de falar, mas tem gente que fala para mim, não, mas o Rodrigo Nestor faz essa função, o Alisson faz essa função, o Michel faz, o Galopo faz. Se juntar todos, bater no liquidificador, não dá meio torresmo do nosso querido Leandro lá do Malacos Bar. Rony Altieri em São Paulo, Raiz na área, o dia de jogo, hein? Nossa senhora, o Zuba tinha pego uma sequência, o Zuba e os seus miquinhos amestrados, né? Os nossos jogadores aí, falar de jogador de futebol hoje em dia, Ronaldo Fenômeno falou numa reportagem que ele estava assistindo muito jogo de tênis. O cara falou, você não vê futebol, Ronaldo? Ele falou, futebol tá muito chato. Se o Ronaldo Fenômeno falou isso, quem sou eu na fila do pão para falar diferente? Pois bem, jogador cheio de marra, né? Jogador se achando ídolo, jogador fazendo e desfazendo dentro do clube, principalmente no São Paulo, que é uma festa, a gente já sabe disso, né? Infelizmente, é essa a realidade. O Zuba pegou uma sequência, cara, que era pro São Paulo ser líder do campeonato, né? Quando a gente empata lá com o Curica e Itaquera, todo mundo ganha lá. Ontem o Cuiabá não ganhou também porque perdeu o pênalti. Todo mundo ganha lá, menos o São Paulo, né? Então, assim, quando você pega o Curica pela frente, tudo bem que meteram a mão lá no Quanto Internacional no gol do Caleri, né? Mas aí você pega o Curica pela frente, aí você pega o Cuiabá no Morumbi, apanha, né? Aí você pega o Vasco, apanha, entenderam? Então, assim, quando vai acontecendo essas coisas, você vai ficando preocupado. Você disputa aí, sei lá, 12 pontos, né? Em 4 jogos, 12 pontos.
Nós temos um empate do Inter e um empate do Curica. Então, assim, de 12, nós ganhamos 2. É um absurdo. É um absurdo. E a gente já foi lá pro lado B da tabela, para a parte 2 da tabela. O torcedor de São Paulo acostumado aí nos últimos brasileiros a estar, né, na tabela. Isso daí, gente, é aquilo que eu falo. A conquista da Copa do Brasil, como é que se diz? Cobriu muito isso, né? Camuflou essas campanhas pífias, ridículas do São Paulo em Campeonato Brasileiro, né? Então, estamos em tempo de retomar? Nós estamos. A gente tem confiança nisso? Aí é uma outra questão, né? A gente está em tempo de retomar. Depende muito do treinador, depende muito dos jogadores. Não dá para depender de presidente que está passeando na Disney, de diretor de futebol, que é muito legal, muito camarada, mas é péssimo diretor de futebol. Então, assim, não dá para depender desses caras, né? Basicamente, a gente depende de quê? Dos caras que estão dentro de campo. E a escalação que eu vi hoje, meu Deus, hein? A escalação que eu vi hoje é para ganhar de... Desculpe o Criciúma, querido Criciúma, adoro, acho o uniforme do Tigre muito bonito. Uma história muito bonita, quase complicou a vida da gente na primeira Libertadores que nós ganhamos, né? Só que assim, com o time que o São Paulo tem hoje, dentro da sua casa, com a sua torcida, blá, 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 é para ganhar, gente. Pelo amor de Deus, é para ganhar, não pode ser outra coisa que não seja isso, né? Algumas preocupações com relação a esse time? Sim. Por exemplo, esse meio de campo, para mim, Zubá, não encaixa. Você já tinha que ter preparado outro, não tem um menino aí, volante, Brigado, alguma coisa, vocês sabem aí o nome dele, né? Não tem um menino primeiro volante na base, já não deu para preparar esse menino para ser o primeiro volante. O Alisson não vai de primeiro volante. Mas Rory, Luiz Gustavo assumiu a primeira volância, o grande, o príncipe de Ébano, do Morumbi. Ô, Bochechinha, o Luiz Gustavo não sabe marcar, meu querido. Ele é um tecnicamente fantástico, baita jogador, mas ele não sabe marcar. O primeiro volante tem que marcar. Então, assim, nosso meio de campo voltou a ser o playground do adversário. Porque com o meio de campo, que você tem o Alisson, o Luiz Gustavo, ou vice-versa, e tem, por exemplo, o Michel Araújo, não vai render. Você sabe que não vai, né? Então, assim, caberia ao Zuba ali mexer nisso daí, mudar nisso daí. Daí pra frente, o time, porra, meu, Lucas, Luciano, Caleri, cacete, meu. Se não faz gol, vai fazer o que da vida? Um ataque desse? Somos salário de um ataque desse. Em que só o Caleri parece um louco pra cima e pra baixo, né? Então, assim, falta essa arrumação. Por quê? Um meio de campo que não marca e um meio de campo que não cria deixa a defesa e o ataque acéfalos. Olha que frase legal para botar lá embaixo da frase do Crespo lá no vestiário, né? Um meio de campo que não funciona, meus senhores, deixa o ataque e deixa a defesa acéfalos. O meio de campo não marca, o meio de campo não cria, o meio de campo não anda. Então fica todo mundo lá no ataque olhando para cima e todo mundo da defesa também não sabendo o que faz com a bola. Não sabendo o que faz com a bola. Vou aproveitar, deixa de novo. Aquele vídeo do Nestor repercutiu demais, ele voltando a bola. Novidade nenhuma para mim, para muitos de vocês. Novidade zero. Porque o que o time mais faz é devolver bola. Nós estamos falando disso, ó, desde Fernando Diniz. E essa doença não acabou no São Paulo. Zubeldia, pelo amor de Deus, proíbe o jogador de devolver a bola do meio de campo para trás. Proíbe o jogador. Fala, cara, você vai perder a bola se você partir para cima do cara, mas se você devolver, eu te tiro. O nosso querido Sidney Michael Jackson, ponta esquerda, numa live comigo falou: o Cilinho me falava, se você voltar a bola, eu tiro você do time. Por essas e outras, até pelo talento que era, o Sidney partia para cima e no meio do lateral. Você entende? Então os jogadores estão muito mal acostumados com isso. É muito fácil receber a bola e devolver. Por covardia, por limite técnico, por vários fatores, por ruindade, por falta de vontade. Eu quero ver ele pegar aquela bola e partir para cima do lateral, do zagueiro e do volante. É isso que eu quero ver. Inclusive eu vi isso, viu, Rogério Ceni? Eu vi isso no Bahia ontem, assisti o seu jogo ontem. Parabéns aí pelo resultado e pela campanha, viu? Engraçado que no Bahia a bola não volta para trás, né? Aprendeu, que bom. Que bom que você aprendeu isso, porque no São Paulo você considerava essa posse de bola covarde atrás como uma coisa positiva. Que bom que você
foi para frente, né? O Diniz, que infelizmente não aprendeu ainda, mas agora no Curica o Diniz vai fazer diferente, vocês vão ver. É isso daí. Meus irmãos, expectativa legal, uma partida aí que o São Paulo consiga realmente sair desse momento difícil que tem, porque senão vai ser uma cornetada à noite. Meu Deus! Mas a gente vai estar feliz, porque o São Paulo hoje vai meter 3-0 no querido Criciúma, o time carvoeiro. Tá bom, meus irmãos? E vamos voltar lá para o lado A da tabela. Ronel Thierry, São Paulo, Raiz na área, tamo junto. Um abraço.